Olá, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma passagem que eu gosto muito, que é Mateus 6, e que fala basicamente sobre a oração, como a gente deve orar. Então Jesus, ele ensinou a gente a orar. Antes dele começar a ensinar como se deve orar, ele fez uma introdução. Na verdade, esse capítulo é um capítulo que fala sobre praticar a justiça, e não poucas vezes Jesus fala da palavra secreto, né? Então, que a nossa prática da justiça deve ser em secreto, não deve ser nas praças. E ele fala antes sobre o versículo 1, né, o capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toqueis trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, e para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, antes de falar como a gente deve orar, Jesus está falando assim, olha, que a tua justiça, a prática da tua justiça, seja uma consequência de uma relação tua com o Pai que está no céu e que te vê em secreto. Então, assim, a nossa motivação ao exercitar, ao fazer a justiça, não deve ser as pessoas que estão ao nosso redor verem e aprovarem, né? Porque às vezes a gente busca muito a aprovação dos outros e tal. Mas assim, aqui é muito claro, Jesus está falando que se você fizer justiça, praticar a justiça com a motivação de ter a aprovação dos outros, essa justiça não vai ter, essa prática não vai ter galardão. E então Jesus está falando o quê? Da nossa vida, a motivação do que nos faz exercer, praticar a justiça deve ser o quê? Deus que te vê em secreto. E aí ele continua falando, né? A forma que a gente deve orar. Ele começa a dizer primeiro como não se deve orar. Então, como não se deve orar? Quando orardes, não orei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Então, essa era uma cultura da época que as pessoas iam para as praças orar, e quem orava mais bonito, teoricamente era o mais espiritual, era o que tinha mais conhecimento, era o mais estudioso. E isso era uma cultura da época, tanto dos judeus quanto as outras seitas que tinham na época, né? Os gregos também tinham essa cultura de ir para a praça falar e mostrar o conhecimento. Só que Jesus está dizendo o seguinte, olha, vai para o teu quarto, em secreto, que é onde teu pai te vê, em secreto, né? E ora lá, ora o que você está pedindo, não se preocupa com palavra bonita, porque o teu pai já te conhece e ele já sabe o que você precisa. Então, Jesus aqui está fazendo toda vez o contraponto de aparência exterior com coração. Então, esse é o contraponto, né? Então, por exemplo, quando você exercer e praticar a justiça, pratique em secreto, porque é uma consequência de uma relação contigo com Deus. Não é querendo aprovação externa, não é para demonstrar conhecimento, não é para demonstrar espiritualidade. É para você cultivar e desenvolver o teu relacionamento com Deus. Então, isso é uma coisa assim bem característica dos ensinamentos de Jesus. Jesus não está preocupado com a parte exterior, está sempre preocupado com o coração. Isso na prática, né, porque os judeus eles tinham a cultura, né, de julgar os outros pelo cumprimento da lei. E o cumprimento da lei, ele tem um aspecto externo, que é o que você vê. Só que Jesus vai muito além, o evangelho é muito mais exigente, o nível de exigência
do Evangelho é muito maior. Então Jesus está preocupado não só com a parte aparente que os homens podem ver, ele está preocupado com o coração, com a sua vida em secreto. Então, com a sua vida no privado, aquele lugar que só você e Deus têm acesso. Jesus não está preocupado com a aparência, né? Jesus está preocupado com o teu coração. E aí ele começa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai. Aí Jesus já está falando assim, olha, é Deus, mas é Pai, é o teu Pai. Jesus está se dirigindo a nós com esse ensinamento. E que assim, naquela época é inovador. Só Jesus tinha chamado Deus de Pai. Só Jesus. E Ele está nos convidando nesse momento, quando nos ensina a orar, a chamar Deus de Pai. Deus de Pai. E aí, ele fala para não usar de vãs repetições no versículo 7. E fala que não é que usar de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então isso é uma visão dos gentios. Eles acham que a quantidade do que eles falam e as várias vezes que eles falam, isso vai surtir algum efeito, como se o Deus deles, Deus com letra minúscula, precisasse de ser lembrado o tempo todo da necessidade e muitas vezes ao longo do dia, ao longo da vida. Né? Então é um Deus, isso tem a ver com a visão que eles têm do Deus deles. E que é um Deus que precisa o tempo todo você ficar lembrando o que você precisa. Então, assim, isso tem a ver com o quê? Com o conhecimento que nós temos do nosso Deus, né? O meu Deus, e aí Jesus vai falar aqui, o meu Deus sabe o que eu preciso. Ele, antes de eu pedir, antes de eu perceber que eu estou precisando, ele já sabe. E aí Jesus fala, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, mais uma vez Jesus nos convidando a chamar Deus de Pai. E ele tinha autoridade para isso, né? Ele tinha autoridade. Então, quando ele fala, outra coisa interessante, quando ele fala, ele nos convida, nos incentiva a chamar Deus de Pai, ele está dizendo que nós somos irmãos. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo, olha, se ele chama dele, ele é teu pai, é o vosso pai. Então, nós estamos, Jesus está dizendo assim, estabelecendo assim um novo paradigma da relação com Deus. Que se eu sou irmão de Jesus, olha só, quanta... É difícil pensar, né? As consequências disso para a nossa vida. Ele está colocando a gente num outro patamar de relacionamento com Deus, né? Mas a gente volta a falar sobre isso em outro momento, porque senão isso aí é muito profundo e vai demandar muito tempo, né? E o vosso Pai sabe o que tem de necessidades antes que lhe o peçais. Então, Deus já sabe o que você vai pedir. Então, por que eu tenho que pedir? Interessante isso, né? Porque Jesus está falando da prática da justiça, que tem que ser em segredo, e que a gente deve orar em segredo, mesmo sabendo que Deus sabe o que a gente precisa. Mas a oração, ela é um caminho de mão dupla, né? Mesmo sabendo o que a gente precisa, Deus sabendo, né, o que a gente precisa, a gente deve orar, porque é no momento da oração que Deus está transformando a nossa vontade. Olha que interessante. A nossa vontade está sendo cada dia mais adequada à vontade de Deus. Então, a cada dia que eu oro pedindo a minha necessidade, Deus vem e trata a minha vontade. Mas é a sua vontade mesmo, é uma necessidade. Essa necessidade, ela está de acordo com a minha vontade. E a minha vontade, eu falo da vontade não sob o ponto de vista, vontade no plano decisório de Deus,
as coisas que nos acontecem, provisão, não, estou falando, está no centro da minha vontade moral, está no centro da minha vontade específica. Então, o meu caráter, Deus falando, né? O caráter está dentro do que Deus preconiza como verdade. Então, no momento da oração é que nós estamos sendo transformados o tempo todo. Por isso a importância da oração. É nesse momento. É nesse momento que eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, eu não sou nada. Tu sabes o que eu preciso, mas eu venho pedir aqui de novo. E a cada dia a minha oração vai mudando, porque Deus vai me transformando. Então antes, se eu orava por mim, eu oro agora pela minha casa, eu oro agora pela minha família, eu oro agora pelos que estão perdidos no mundo, porque a minha vontade foi sendo transformada no momento em que eu me coloquei aos pés do Senhor para fazer essa oração. Isso é bastante interessante isso. E aí ele continua no versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mais uma vez, Jesus está nos convidando, nos incentivando a chamar Deus de Pai. E aí, nesse momento, ele está estabelecendo um novo paradigma de relacionamento nosso com Deus. E é Pai Nosso, não é seu Pai. Então aqui, Jesus também está, além de estabelecer um novo paradigma do nosso relacionamento com Deus, ele também está estabelecendo um novo paradigma de relacionamento nosso com o próximo. Então, nós somos irmãos. Se é Pai Nosso, é um Pai único, ele está estabelecendo um relacionamento de comunidade. Né? Então é Pai Nosso, que estás no céu. E depois você dá uma lidinha lá em Isaías 66, né, para falar sobre Deus está no céu, como Deus entronizado. Santificado seja o teu nome. O que significa isso? Significa que nesse momento, quando Jesus está orando, santificado seja o teu nome, ele está deixando claro, tratando Deus como santo que é, e colocando ele no lugar que ele deve estar na nossa vida, como centro de adoração, como o único Deus. Então quando você fala, santificado seja o teu nome, Senhor, só tu és santo, só tu és digno de adoração. É um desejo, né? Venha o teu reino. O que é o reino? O reino é o domínio, a autoridade, é o governo. Então, além de serem palavras que devem ser ditas, Jesus ensinando a orar, na verdade Jesus está querendo mostrar como deve ser o nosso desejo. O nosso coração tem que vibrar com esses pontos, não só o falar, porque Jesus está preocupado com o nosso coração, com as nossas intenções, mas também pensar e sentir dessa forma. Então eu tenho que ter ansiedade, eu tenho que ansiar a vinda do reino. O que é o reino? O reino é o domínio, a autoridade, é o governo. Na verdade, quando a gente ora, venha o teu reino, né, e faça a tua vontade, a gente está falando, implorando a consumação definitiva do reino. Porque para que a humanidade revelada reconheça a sua autoridade. Então esse é um desejo nosso, nós devemos querer, ansiar por isso, não só orar, né? E hoje a gente sabe que existe uma tensão sobre quem já ouviu falar sobre o já e o ainda não? O reino de Deus, ele já foi inaugurado, mas ainda não foi totalmente consumado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o governo, o domínio e a autoridade de Deus, eles já foram inauguradas. Quando Jesus começa a falar do reino dos céus, o reino de Deus. Então, quando Jesus veio, ele inaugurou. Mas existem algumas profecias que ainda não se cumpriram totalmente, né? E aí, o domínio de Deus ainda não é
não foi totalmente consumado. Isso vai ser consumado quando? Quando o plano da redenção estiver totalmente concluído, que vai ser quando? Quando Jesus voltar, nós fomos ressuscitados, né? Arrebatados, corpo transformado, novo céu, nova terra. Então, no momento da consumação do plano de salvação e de redenção, aí sim totalmente terá sido consumado totalmente. Então, quando eu falo, venha o teu reino, eu estou desejando, eu estou implorando, eu estou falando do meu desejo de que o reino de Deus, o domínio de Deus e o governo de Deus, ele seja totalmente consumado. Olha que interessante. Interessante. Então, às vezes a gente ora, venha o teu reino, e não sabe, venha o teu reino. 4 palavrinhas, as implicações dessas 4 palavrinhas para a nossa vida. E tem muita. E aí continua, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes a gente ora com uma limitação de significados, né? A gente ora repete uma palavra e tem em mente o significado. Então, às vezes eu faça a tua vontade, eu posso aplicar para mim, Senhor, faça a sua vontade na minha vida, específica, né? Faça a tua vontade específica. Então, assim, na minha vida, o que seria a vontade específica de Deus? A minha profissão, meu casamento, a minha vida, as coisas que dizem respeito ao meu dia a dia. Então, às vezes a gente ora com esse pequeno significado, né? E quando, na verdade, quando Jesus está orando, faça a tua vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está falando de uma coisa bem mais abrangente. Ele está falando da vontade moral de Deus, a vontade soberana de Deus. Tem a ver com o plano de redenção, tem a ver com a justiça, tem a ver com santidade, tem a ver com pureza, né? Então, quando eu falo faça-se a tua vontade e o meu paradigma é o céu, porque a vontade de Deus faça-se aqui na terra como é lá no céu. E se a gente estuda sobre isso, a gente vai ver que no céu, né, é santo, 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 não entra pecado, porque não sei se você já estudou sobre isso, ou lembra disso, que o tabernáculo, o templo, né, eles eram divididos em alguns setores. E o Santíssimo Lugar, ele simbolizava o céu. E lá onde a presença de Deus se manifestava. E lá o sacerdote tinha que, antes de entrar no Santíssimo Lugar, ele tinha que expiar os seus pecados, o do povo e o dele. Porque se ele chegasse lá sem ter os seus pecados expiados, ele era consumido pela glória de Deus, porque nós, com a nossa natureza pecaminosa, a gente se consome diante da grandiosidade, da glória de Deus e da santidade de Deus. Nós nesse corpo aqui, a gente tem que... É só Jesus, a gente não aguenta. Então, quando a gente fala... E o Santíssimo Lugar e o tabernáculo e o templo, na verdade, eram figuras pedagógicas para a gente entender como funciona isso no céu. Como é o céu, como é o lugar onde a presença de Deus, a santidade é plena. Então, a gente entender isso, entender isso. E aí, a gente está pedindo aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o que você ora, presta atenção, isso tem muitas consequências na nossa vida, muita vida. E Jesus deseja isso. Interessante isso, né? Como ele está falando assim, olha,
Vocês têm que orar assim. Para orar assim, vocês têm que desejar isso. Desejar o quê? Que o reino de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus seja totalmente estabelecido agora, aqui na terra, como já é lá no céu. Então isso gera consequências, né, para a nossa vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Interessante isso, né? O pão nosso. O pão nosso de cada dia diz respeito, né, às nossas necessidades. Necessidade física, espiritual e emocionais. Então é o que a gente precisa para hoje. Não é para acumular. Então o pão de cada dia, ele pode fazer referência também ao maná, né? A alimentação que o povo de Israel, lá no Êxodo 16 fala sobre isso, que eles recebiam uma porção de cada dia, sendo que no sexto dia eles recebiam a porção do sexto e do sábado, que o sábado era o dia sagrado, o dia do descanso. Essa foi a orientação que Deus passou, né, para eles. Então, o que a gente ora é o pão de cada dia, ou seja, Senhor, me dá aquilo que é necessário para um dia, para hoje. Amanhã, Deus vai prover o que eu preciso para amanhã. Mas por hoje, a minha oração é, Senhor, o que eu preciso hoje, para minha necessidade de hoje, necessidade espiritual, minha necessidade emocional, para hoje, Senhor. Senhor, Tu que és o Deus da provisão. Se é um Deus da provisão, Ele vai prover a cada dia. Eu não preciso acumular. E aí, quando você ora assim, e como nós estamos aprendendo com Jesus que o que importa é o nosso coração, não é só as nossas palavras, porque as nossas palavras podem ser vãs, umas repetições sem significado, palavras podem ser ocas. Mas se a gente ora, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós pensamos e sentimos assim. E se não pensamos e sentimos assim, queremos pensar e sentir dessa forma. Então, quando eu oro o pão nosso, peço o pão nosso de cada dia, me dá hoje, eu estou indo de encontro às ideologias de consumismo, de acumulação. A gente ora o Pai Nosso e não analisa as consequências daquilo que a gente está orando. Porque, na verdade, Jesus está ensinando a orar, mas também está mostrando como deve ser a nossa visão, né? A nossa cosmovisão. Como a gente deve pensar e sentir, como a gente deve enxergar o mundo. O que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo. E Jesus, quando ensina aqui a gente a orar, Ele está mostrando a cosmovisão dele, como é e como a nossa deveria ser. Então, a nossa visão de mundo é o quê? Primeiro, que nossa relação com Deus é de pai. E não é um pai de um filho único, é um pai nosso. Então, assim, é o pai de uma comunidade. Então, Jesus estabelece outro ponto da cosmovisão dele, que é relacionamento de nosso com Deus e nosso com o nosso próximo, que é de comunidade. Comunidade é o quê? É compartilhar tudo, é dividir tudo. Então, olha só, a cosmovisão de Jesus está compartilhando e dizendo, você vai orar e tem que ser de dentro para fora. Você não vai orar assim, palavras ocas, só para aparência externa, não. Para eu orar, ser sincero no meu quarto e eu orar assim como Jesus está ensinando, eu tenho que desejar isso. Então, no momento que eu estou orando o Pai Nosso, ou algo semelhante, né? Porque não é para ficar repetindo, né? Até porque Jesus antes fala, não usa de vãs repetições, então não é para a gente ficar repetindo o Pai Nosso várias vezes e tal. Não, é um modelo de oração. Mas Jesus está dizendo assim, antes de orar assim, você tem que pensar assim e sentir assim. E como é que eu faço para sentir assim se eu não me sinto assim? Eu não oro? Não, eu oro, porque é no momento da oração que Deus vai me transformar. Olha, é no momento da oração que Deus vai, fazendo ajuste ali, venha o teu reino. Ela não sabe direito o que ela está orando, mas eu vou mostrar. Cada dia que ela vai orar, eu vou mostrar isso para ela, eu vou abrir a visão dela, eu vou transformar
cosmovisão dela, a visão dela de mundo, né? E aí Jesus continua. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Eita, complicado, né? Então, assim, mais uma vez, Jesus está falando sobre uma cosmovisão, está ensinando pra gente, né? Está falando da cosmovisão dele, a visão dele de mundo. Que é: perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Quando eu oro dessa forma, eu estou dizendo assim para Deus: Senhor, eu tenho perdoado muito, então me perdoa muito. Ou não. Senhor, e isso pode ser pra gente contra nós, né? Isso vai contra nós, né? Senhor, eu oraria. Sim, Senhor Jesus, me perdoa. Ainda não cheguei nesse nível. Se eu fosse orar consciente, eu oraria: Senhor, me ajuda a perdoar as pessoas assim como tu me perdoaste. Eu inverteria, porque senão as consequências disso são... Mas ao mesmo tempo eu posso orar: Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Nesse momento Deus teria que já transformar minha cosmovisão, estou falando num momento particular meu, né? Eu acho que eu não perdoo como deveria, como a Bíblia manda, como Jesus manda, da outra face. É isso? Então, assim, esse é por exemplo, seria um item que eu ia pedir misericórdia. Senhor, não me trata como eu mereço. Me trata de acordo com a tua misericórdia, com a tua graça. Porque é complicado. Ó, Senhor, me perdoa o tanto quanto eu perdoo. Não, Senhor. Senhor, me ajuda a perdoar, me ensina a perdoar. Eu oraria dessa forma: Jesus, me ensina a perdoar assim como tu me perdoas o tempo todo. Né? É tenso, né? Denso e tenso. E vamos pular, porque senão a gente não termina. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele está dizendo assim, ó, em outras palavras: não nos deixe ser tentados, mas livra-nos do maligno. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, ele está, mais uma vez, mostrando como deve ser a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo e como o que nós devemos desejar, né? Desejar o quê? Não ser tentado e ser livrado do maligno. Ou seja, esse mundo ainda tem a influência do maligno, né? Porque o plano de redenção foi totalmente consumado. E o dia que isso acontecer, o diabo vai ser destruído, lançado num lago de enxofre, fogo, né? E aí nós teremos um novo céu, nova terra, outro corpo, corpo ressuscitado, né? E aí o plano será totalmente consumado. Então nós não teremos mais a influência do diabo, do maligno. Mas enquanto isso, ele pede para Deus, para não ser tentado, ou seja, para não cair em tentação, ser tentado e livrar-nos do maligno. E aí ele termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele encerra a oração reconhecendo a soberania e a glória de Deus. Então, Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim seja. Esse é o meu desejo, é Jesus falando. Então é tão lindo, né? Jesus mostrando a visão dele de mundo, como deveria ser a nossa visão de mundo. Então, se você pegar ponto a ponto aí, tem muita coisa que a gente tem que ser transformada ainda, muita coisa, né? E quando a gente repete a oração como os gentios fazem, né? É uma oração bonita, né? Mas se você não for digerindo e esquadrinhando cada item, ela não tem significado. Então é importante entender o significado dessa oração e trazer para a nossa vida, né? Não só a forma de orar, mas como nós, como
crentes em Jesus transformados, né? E que queremos ficar cada vez mais parecidos com Jesus, a gente deve pensar. A nossa mente deveria pensar dessa forma. Olha que interessante o conteúdo denso, né? Bem denso. E aí no 14, né? Jesus acabou a oração e aí Jesus continua. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Tá vendo? Uma condição. Se vocês perdoarem, o Pai que está nos céus, Ele vai perdoar vocês. Então, se porém não perdoardes aos homens, também tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha. E perdão, como Jesus está falando aqui da prática da justiça, ela deve exceder, né, a dos escribas e fariseus que falam, e é uma coisa externa, é uma coisa do exterior, aparente, mas que o coração está cheio de imundícia. Então, quando ele fala de perdoar, que eu tenho que perdoar os homens para ser perdoado por Deus, ou vice-versa, né, porque o perdão de Deus também nos dá, nos regenera, nos recupera e nos capacita a perdoar. Então é uma via de mão dupla, né? Eu perdoo e aí Deus me perdoa, e Deus me perdoa e me capacita a perdoar. Então é uma via de mão dupla. Mas aqui é condicional. Então, e tem que ser isso que eu estava falando. Tem que ser uma coisa do interior, do coração, uma coisa sincera. Então não é só perdoar, eu te perdoo. Mas se você está lá lembrando, remoendo, é porque você não perdoou. Então Deus está falando aqui o tempo todo de praticar a justiça em secreto, ou seja, praticar a justiça de uma forma de dentro para fora. O que me motiva a perdoar é ser perdoado pelo Pai. E é perdoar sinceramente de coração, não é perdoar diante dos homens. Ah, não, tudo bem, eu te perdoo. Mas não foi um perdão genuíno, como é o de Deus. Já pensou se Deus fosse lembrar de tudo que a gente fez, ainda que inconsciente, ou sem querer, ou sabendo, mas incapacitados de fazer o bem ainda, o bem que a gente quer fazer, né? Quantas vezes a gente fica nesse conflito? Já pensou se Deus perdoasse só, tá perdoando só da boca para fora? Deus nos ajuda a perdoar. Então é isso, gente. A oração, na verdade, a oração que Jesus ensina, ele não ensina só a repetir essas palavras, ele ensina como a gente deve pensar, como a gente deve sentir, o que deve nos motivar. Então, como deve ser a nossa visão de mundo com relação ao reino de Deus, certo? Obrigada, gente.